gente sabe que cada pessoa tem uma realidade, tem uma necessidade de plantões. Algumas pessoas conseguem, porque trabalham ali de uma forma mais tradicional, em ambulatório, aí consegue fazer, mas quem é plantonista precisa ter uma rotina semanal, com a quantidade de horas mínimas, e estabelecer isso. É mais importante estudar, talvez, 2 horas por dia, 1 hora e meia por dia, quem está começando até 1 hora por dia, estabelecer o hábito, a rotina, e ter uma constância, do que ficar aquela questão da instabilidade, né, professora? Foi muito pertinente que a professora Názara colocou aqui como primeiro erro. Inconstância. Inconstância, gente, isso é geral, é em tudo. Essa inconstância, ela acontece de ficar pegando material aleatório, de ficar pulando de live em live, de ficar procurando coisa em YouTube. YouTube é interessante? É interessante. Nós temos o canal? Temos o canal. Mas o canal do YouTube, ele é para objetivos específicos. Nós temos, por exemplo, essa semana temos uma programação. Hoje está tendo agora ao vivo a aula com os professores para IBGP, que é a banca que vai organizar o concurso de Minas Gerais. Quarta-feira e sexta são aulas específicas para a CESAP, que está fazendo o concurso da CESAP na reta final. Ou seja, tem um dia na semana que nós temos uma aula, que é a aula geral, mas a programação tem que ser seguida. E não ficar muito confuso com muitos materiais. Quanto mais conteúdo, né, professor? Vai ter um momento que nós vamos falar sobre isso, que o professor vai falar. Justamente. Quanto mais coisas a gente coloca na nossa mente, mais inconstância e mais confusão vai gerar, né, professora? O básico bem feito, professor, ele aprova. O básico bem feito. Às vezes a gente quer inventar moda demais, excesso de materiais. Você tem de tudo, e no final você não faz o principal, que é sentar e estudar, né, que é o que vai trazer ali, de fato, o resultado. Então, é muito interessante a gente ver esse ponto. Se hoje você está cometendo esse erro de inconstância, se você não ajustar, você não corrigir esse erro, não tem como passar em concurso público, gente. Não tem como. Eu não conheço um aprovado que foi inconstante. Pelo contrário, todo aprovado ele foi muito constante. E a vida não para a gente estudar. Problema todo mundo tem. Então, a gente tem que desenvolver essa maturidade ao longo do processo, de ter inconstância, de ter constância, no caso, de dar melhor, de dar o seu máximo, independente da situação que você está. Né? Eu até entendo que, às vezes, a gente passa por problemas, que, às vezes, tiram a gente ali do controle. Mas é interessante a gente ter uma meta mínima, né? Ter ali muito claro o nosso objetivo, que de fato é mudar de vida através do concurso público. Então, tenha constância, assuma o seu estudo como um trabalho. Você tem hora para chegar, você tem hora para sair. Então, você tem que dar ali o seu melhor. Show? Vamos ali para o segundo, e esse aqui todo mundo comete. A grande maioria. Muita gente chega na mentoria, de cara já identifica o erro. Não fazer questões. Não passa quem sabe mais, passa quem acerta mais. Lógico que quanto mais a gente está estudando, né, mais a gente aprende, mais a gente videoaulas, você não tem o seu momento ali de aprendizagem efetiva, de aplicar, você não vai desenvolver a capacidade de chegar e fazer uma prova de 60, 80 questões. Eu gosto sempre de fazer a pergunta: o que você vai fazer no dia da sua prova? Responder questões, não é verdade? Então, como é que você quer chegar no dia da prova sem fazer questões? Você não consegue nem fazer um simulado. Então, é importantíssimo você treinar. E aí, no tratado, a gente tem várias questões, né? A metodologia a gente tem para fazer questões imediatamente. E aí, tem ali questões que você vê o estudo teórico e você já vai ver a aplicabilidade prática. Às vezes, você acha que o material está muito resumido, mas o aprofundamento, ele vai partir principalmente de você. Muitas vezes não é do professor. É você que tem que ir atrás, é você que tem que fazer a busca ativa e identificar ali o que a banca está cobrando. Não é, professor? Em relação a questões, isso é fundamental, né? Porque o estudo para concurso, para residência também, ele é muito interessante, porque ele é muito peculiar. Por exemplo, nós temos, na parte médico-cirúrgica,
uma temática gigantesca, que algumas bancas não exploram muito. Outras bancas exploram, algumas sim, algumas não. Aí a gente tem que saber qual é o perfil daquela banca. A gente tem uma temática, por exemplo, CME. É uma temática que ela é reduzida. Ela não é uma temática tão grande e é muito cobrada em prova. E aí a gente vai, estuda ali uma parte teórica, mas as questões é que vai nos trazer clareza e que vai nos trazer ali uma visão geral, e errar faz parte do processo de aprendizado. Errar mesmo. Não tem quem aprende sem errar, né, professor? Isso é muito importante. Eu E costumo nesse falar que o sentido, melhor momento de errar é agora, e não na hora da prova. exatamente. Então, todo o material, eu acho que ele tem que ter um foco em questões. É claro que tem alguns materiais de revisão, mapa mental, ali um conteúdo ali teórico que é importante, mas a base mesmo de estudo é questões. Inclusive, o pessoal, quando já está mais amadurecido, a gente já tem uma base maior, o foco de questões é muito grande, é mais dinâmico, é, ativa áreas do cérebro que são ali de retenção, e de uma lembrança muito grande, a capacidade de interpretar, a capacidade de entender o que o examinador quer falar, de ter o feeling. Eu estava agora, hoje, professora, comentando as questões de SUS do ENARE, que nós vamos lançar. A gente já tinha feito isso de forma escrita, e a gente vai lançar a aula, e eu estava vendo questões que não foram anuladas, que deveriam ter sido anuladas, mas que na hora da prova, pelo feeling, dá para acertar, mesmo sendo uma questão mais elaborada. Porque o que, será que o examinador quis falar aqui nessa questão? Então, resolver questões é base. Seria interessante vocês que estão aqui na live, alguém falar sobre isso. Como é que é o estudo de vocês? Qual o tipo de material que vocês estão utilizando? É um material focado em questões? E essas questões, é importante que não foque só em videoaula. Eu vejo muitas pessoas que só querem assistir videoaula. Num primeiro momento, para a pessoa pegar um ritmo de estudo, se for interessante, sim, mas tem que ter um ponto que você tem que resolver questões mesmo, tanto provas como material escrito, resolver e depois já verificar os erros. Isso é muito importante, né, professora? Justamente, professor, e a gente não acerta questões só pelo nosso conhecimento técnico. Então, a gente tem que se adaptar, que encarar que vai chegar o momento de você estar na prova e cair uma questão que você não viu o assunto. Acontece. Já me aconteceu diversas vezes. Então, a gente não acerta só pelo conhecimento técnico. Você vai utilizar o raciocínio, você vai utilizar a expertise. Então, quanto mais questões você fizer, melhor você vai se tornar. Então, você não vai chegar no dia da prova com medo, ficar nervoso, eita, meu Deus, e agora? Essa questão eu não vi. Então, às vezes, a pessoa chega no dia da prova e ela desestabiliza por isso, porque ela encontrou um assunto que ela não viu e ela acha que ela não tem capacidade de acertar no gabarito. E, na verdade, é uma crença limitante, porque tem pleno potencial de fato, ler uma questão e chegar ali no gabarito sem saber o conteúdo. Lógico, quanto mais a gente estuda, mais segurança vai ter, né? Assim, pessoal, só agradecer a vocês, né, que a gente teve essa interrupção de conexão lá no Instagram, mas graças a Deus deu certo aqui, que é muito importante a temática, e tem muita gente querendo entrar, professora, mas Tem 26 convidados, eu não estou conseguindo liberar. mas não tem problema, que a gente vai liberar esse vídeo, Vai né, dar porque está certo. gravando, né, e nós vamos liberar ele para todo mundo nos grupos, e vai dar tudo certo. O importante é que esse nosso debate. Eu acho que tem alguém querendo falar, né? Tem aqui alguma dos alunos que levantou a mão. Quem quiser falar, fica à vontade, gente. Tá? Tá, gente, para participar. Sobre essa questão de como é que vocês fazem. É muito resolver as questões antes de assistir a videoaula, ou é um material de simulados que vocês têm? Tem várias estratégias. Eu acho que cada pessoa tem que ter estratégia, né? Pode falar, fica à vontade. Por exemplo, eu fui fazer a prova da CESAP, aí eu respondi todas as questões da FCC por assunto da sua mentoria lá, e aí eu ia também para as videoaulas para ver se eu estava acertando, e os que eu tinha dúvida, eu ia ver a explicação do professor, e corrigia e fazia em flashcards também. É perfeito, porque ela pegou uma coisa importantíssima aqui, que a Tayane fez, né, professora? Ela utilizou aqui 2 pontos
que são essenciais. O primeiro, ela está tendo constância, né? Ela conseguiu pegar um conteúdo e ir até o final. Ela pegou, não, definiu na mente dela, né, Tayane, que você tinha que terminar as questões do FCC por tema. Então, você concluiu e assistiu ali a explicação do professor naquilo que você tinha necessidade. Isso é fantástico, porque você tem uma conclusão de algo. Você não fica ali, faz 10 questões do FCC, aí pula para outra live e faz mais 20. Aí fica ali aleatoriamente e não consegue concluir uma ideia, não ter um raciocínio e ter uma base ali sólida com isso. Então, é muito importante esse tipo de organização, né, professora? Você também que tem aí seus alunos da mentoria. A aluna a Thay é a aluna da mentoria aí, está fazendo tudo certinho. Parabéns. Muito orgulhosa da minha mentora. Dando orgulho, vamos botar esse nome na lista. Entendi. Gente, está travando aqui, tanta gente tentando entrar, estou tentando autorizar aqui. Mas é porque já tem 100 pessoas, professora, eu acho que não vai conseguir não. Eu acho que não vai mais, tem 101. Isso, mas a gente vai deixar gravado, a pessoa vai conseguir assistir. Não deu para quem quis, minha gente, mas vai dar certo, vai ficar gravado. Aqui eu trouxe algumas vantagens poderosas de fazer questões. Primeiro ponto, conhecer a banca avaliadora. Então, entender o padrão de cada banca é importantíssimo. Cada banca, ela tem um padrão, ela tem um perfil, só que a gente também não vai ficar somente com foco só na banca, né, gente? É interessante a gente aumentar as bancas, porque quanto mais bancas você está fazendo questões, melhor é o seu repertório. Às vezes a gente quer estudar também só pela banca. Não, pera lá, vamos aumentar aí o repertório. É importante a gente dominar, mas é importante ver ali todo o conteúdo programático, né? Outro ponto, filtrar a importância de cada tema. Cada assunto, ele tem uma peculiaridade. Então, cada assunto, às vezes, a banca de saúde da mulher, ela vai cobrar mais a parte de pré-natal. Ou então, de saúde da criança, vai cobrar mais a parte ali de assistência imediata ao recém-nascido. Então, o exemplo da FCC, em relação à imunização, a FCC ama a febre amarela. Sempre tem questão de febre amarela, né? Outro ponto é fixar o conteúdo de verdade, quando você aplica. Tem um provérbio chinês muito interessante que fala sobre isso. Se eu ouço, eu entendo. Se eu faço, eu aprendo. Então, a gente tem que executar. Otimizar o tempo de estudo. Então, você consegue identificar rapidamente o que você domina, onde estão as suas deficiências. Durante o meu processo de estudos, eu percebia que eu era péssima em doenças renais. Era um assunto que era um calo no pé. O que eu fiz? Fui encarar, fui aprofundar. Então, às vezes, a gente precisa voltar ali na base, né, gente? Ver ali um pouco de anatomia, de fisiologia, se você está com uma barreira ali muito grande em clínica médica, por exemplo. Às vezes, você vai ter que dar um passo para trás para dar 2 para frente. Outro ponto, cronometrar o tempo. Se você não faz questões, você vai se perder na hora da prova, porque você tem 4 horas para fazer 60 a 80 questões. Então, isso aqui é importantíssimo também. Treinar a sua mente para o dia da prova. No dia da prova, você vai fazer de 60 a 80 questões e ainda de brinde uma discursiva aí na CESAP. Bora lá para o próximo. Não seguir o planejamento ou não ter um planejamento, que é pior. O aluno que não tem um planejamento. No dia que ele bem entende, ele sente e estuda ali o que ele acha que é interessante. E no outro dia ele decide, acho que amanhã eu vou estudar português, depois eu vou estudar raciocínio lógico, na verdade. E aí eu coloquei essa frase aqui, se você falha em planejar, você planeja falhar. Então, tenha um planejamento. Tenha um planejamento. A Ellen, pode falar, Ellen. Boa noite, eu sou a Kellen, sou nova aqui. Eu comecei a estudar agora, esse ano. Na verdade, eu voltei a estudar esse ano. Ano passado eu comecei, porém aconteceram algumas coisas e eu parei. Então, assim, tem muitas coisas que eu ainda lembro porque eu estudei bastante ano passado. Mas também muita coisa eu já esqueci. Então, eu queria saber com você, ou com o Rômulo, o que eu posso fazer de inicial para iniciar os meus estudos? Porque assim, eu estou me sentindo assim, meio perdida, sabe?
Excelente. E Kellen, você já tem algum foco específico? Concurso aí dos sonhos? Sim, a banca que vai sair agora é a Consulplan. Vai sair o concurso da prefeitura daqui do Pará, daqui de Belém, de Abaetetuba, desculpa. A Pronto. Consulpan? Consulplan. Ah, entendi. É porque E tá Ainda você- não saiu, ainda Ah. não saiu o edital, Entendi. mas já está assim, já tá os bizus que vai ser a banca Consulplan. Pode falar, Pronto. professor, depois eu complemento. Kellen, qual vai ser o seu mapa? Você vai pegar o último edital dessa banca. Então, qual foi o último concurso aí que a banca Consulplan, porque tem a Consulplan e a Consulpan, né? Acho que você falou Consulplan mesmo. Então, você vai pegar esse último edital e ver o que foi abordado, o que foi cobrado nesse conteúdo programático. Porque, geralmente, a tendência é a mesma. Então, o último edital vai ser o seu mapa, você que está aí sem edital nesse momento. E aí, você vai organizar as matérias que tem ali para você estudar. Então, se a banca Consulplan cobrou enfermagem, SUS, raciocínio lógico e português, essas serão as 4 matérias que estarão dentro do teu cronograma. Você já tem os livros do professor? Acredito que sim. Tenho tudo. Excelente. Essas provas eu consigo pelo próprio pelo aplicativo, né? Pelo site? Consegue. O edital você vai conseguir entrando no site da banca. Então, você vai entrar lá no site da banca e acessar o último edital. Depois, você até me chama lá no Instagram para a gente conversar, para eu te ajudar de forma mais específica. E esse Tá vai ser bom. esse vai ser o teu plano. Tá bom, muito obrigada, viu? Eu comprei o curso esse ano, gostei muito, porque eu trabalho em hospital, então assim, eu consigo levar os livros, né, para todo canto, no ônibus, no próprio trabalho, né? E eu estou conseguindo estudar bastante, mais inclusive do que do ano passado, que era por videoaula, né? Então, Olha aí. assim, estou gostando muito. Obrigada, viu, gente? Parabéns, Kellen. E você já venceu uma barreira, que é a barreira da leitura. Muita gente não quer ler o livro e o ouro está aqui. Kellen, você falou Consulpan, né? Consulplan, Ah, Consulplan? sim. Sim, entendi. Realmente. A Consulplan é uma banca que é peculiar como diversas outras. Então, o que a professora Názara falou é muito interessante você fazer esse estudo dos últimos concursos similares de prefeitura da Consulplan e verificar a abordagem dela para fazer esse direcionamento. Você que está aqui no curso completo, você pode escolher um dos bancos de questões. Nós temos bancos gerais, por exemplo, que pegam questões de diversas bancas, e temos bancos das principais bancas. Consulplan, nós vamos fazer também. Hoje nós temos FCC, FGV, temos IBFC, AOCP, esses concursos estão saindo agora todos, IBGP, ACES, é uma quantidade grande, mas a gente não consegue ter todas, né? Depende muito da abrangência do concurso. Mas já vou deixar aqui anotado para a gente colocar também, para preparar aqui a mentoria e o banco da Consulplan, que é uma banca também importante que a gente precisa abordar. Então, além de você fazer esse estudo que você está fazendo organizado, é acompanhar e ter uma lógica de concluir os temas, né? Quem está aqui, gente, tem dificuldade do curso completo, está iniciando, tem um conteúdo aqui, não sei se vocês já viram, se tem alguém estudando por ele, que é o curso intensivo, que são 42 horas de videoaula, para quem quiser estudá-lo, e ele também é um conteúdo que está no formato questões online. Aqui nós temos, olha só, 1.454 questões, certo e errado. Como é que é esse conteúdo? É um conteúdo que você vai estudar o que é mais importante de cada tema, por meio de questões e de resumos. Então, é um conteúdo muito interessante. A Renata está estudando a da mentoria. Renata, você está estudando por ele, não sei se você já viu lá, que tem a aba questões. Por exemplo, se você já domina bem saúde da mulher, eu sugiro que você não precise nem estudar a aula. Você responde aquela bateria de questões e aí avalia o que é que você precisa ali revisar. Porque todo esse conteúdo, ele é um conteúdo de revisão e de aprofundamento. Então, ele é um conteúdo rápido
E muitas pessoas, professora Nádra, eu vejo que tem dificuldade, porque o curso é muito grande mesmo, é muito amplo, de como começar. Então, quem tem dificuldade de começar, está querendo pegar ritmo, é a minha recomendação. É esse conteúdo, que é um conteúdo mais rápido, você vai ter uma visão geral e já vai ter questões, né? Não é questão de concurso, por questões elaboradas por a nossa equipe, mas que tem esse objetivo de ser mais rápido, mas trazer o conteúdo de forma abrangente. Então, nesse sentido, é uma opção, mas, por exemplo, a Tayane está estudando aqui para o concurso da CESAP, que vai ser FCC. Ela baixou todas as nossas aulas da FCC, a mentoria, respondeu por tema e foi lá e conseguiu estudar. Então, a Tayane poderia associar esse estudo das questões da FCC com outra banca, tendo tempo, vai para outra banca, como a professora Názara falou, para complementar, para aprofundar, ou então vai para o curso intensivo. E aí você vai concluindo cada fase, né? Aqui a Edja disse que está fazendo um caderno de erro nas questões que ela está errando. Isso é muito importante, gente. Conhecer a banca é importante. São mais de 300 bancas de concurso. Não tem como a gente abordar todas elas, mas as mais importantes a gente aborda. Se é uma banca que a gente não abordou, como aqui a banca Apps Consultoria, a gente não abordou ela, mas você baixar as provas e responder é essencial, né, professora Názara? Para começar a conhecer aquela banca que ela vai estudar, né? Professor, não dá para... Você tem que ter ali um alvo, um objetivo. Então, às vezes o aluno quer também fazer 50 mil concursos. Quer quantos concursos? Qual o seu foco? Aí a pessoa fala que tem 5 concursos. Talvez não vai dar certo, não vai ser sustentável, né? A gente precisa ter um foco. Lógico, é interessante a gente estar fazendo provas, né? Mas a gente tem que ter um foco para não se desorganizar aí nesse processo. Aqui eu trouxe o exemplo de planejamento eficaz aqui da mentoria, onde não sabe exatamente o que vai estudar a cada dia. O ponto que isso aqui muita gente vai sentir. Tenho quase certeza que 80% já cometeu esse erro aqui. Excesso de materiais. Não dá para abraçar o mundo com as mãos. Às vezes eu recebo alunas, sei lá, com 5 cursos preparatórios, já me aconteceu. E aí eu falo, não, vamos filtrar. O que você precisa? Um bom curso preparatório, que é o curso do professor Rômulo Passos, tem aí milhares de aprovações, onde eu estudei pelo material do professor Rômulo Passos. E para quem não conhece, gente, a minha trajetória nos estudos, eu só tinha o tratado, uma BIC e um sonho. Então, o tratado na época era aquele tratado fininho, sabe? E era o material que eu conseguia ter acesso. E eu assistia às aulas gratuitas do YouTube. Né? Eu estava sobre um cenário de... Estava no 8º período de enfermagem, graduação, casa, liga acadêmica, TCC, estágio. Mas eu tinha um objetivo. Eu decidi que eu estudaria ali para ser aprovada na EBSER. E muita gente falou, você não vai ser aprovada porque você não tem títulos. E com o básico bem feito, eu consegui ser aprovada. Eu não tinha nem como comprar um kit de marca-texto da Stabilo, gente. Eu pedi de presente de Natal para o meu atual marido. Então, enquanto muitos estão pedindo aí bolsa, sapato, eu queria o quê? Material de estudo. Então, um bom curso preparatório vai te trazer a aprovação. Livros de referência. Hoje a gente tem um livro do professor que dá para você sentar e executar. E aí também o direcionamento claro sobre o que e quando estudar. Não adianta também você ter o melhor material, você não tem planejamento, você não tem um cronograma. Isso vai causar uma desordem mental e você não vai conseguir executar. Banco de questões atualizados, importantíssimo, senão você vai ficar confuso. Hoje a gente tem uma parte separada de atualizações, que inclusive orienta as mentorandas. Todo domingo a gente tem a meta de atualizações, que eu acho que já 90% das alunas da mentoria já fecharam as atualizações aí, professor, do seu curso. Aí está faltando planejamento. Pronto. Muito importante o que você falou, Názara. A Eduarda Vale, ela falou que a situação dela, que ela está com um foco muito grande nos estudos, resolve muitas questões, e ela já está acertando muito mesmo, mas está ficando por pouco nos concursos. Você está naquela fase de sair daquele estudo
que você ainda está formando a base, você já tem a base, né, Eduardo? Agora é continuar firme, porque você já está preparadíssima. Aí como é que você vai avaliar? Você tem que avaliar o que é que você está errando nas provas. Quais temas, o que é que está precisando, se é mais questões que você precisa fazer, se está errando porque está faltando uma revisão prévia dos últimos 15 dias antes da prova, às vezes errar ali algo que você sabe, mas que esqueceu. Tem que ver qual é o ponto de erro, né? Fazer essa análise. Se você quiser colocar aqui para a gente poder fazer esse debate, é interessante. Para que você agora faça esse refinamento. Você está na fase de refinar seu estudo. Justamente. E Aparar esse é o as ponto. arestas. Você está já naquela fase de resolver muitas questões, de ir para o banco mesmo, e de estar revisando continuamente o que você fez, de estar retomando seus materiais de estudo. Também é muito importante isso, né? Então, é muito bom essa situação. E quem é que é aprovado? É quem não desiste, quem vai lapidando e vai ajustando, né? O processo, que ninguém sabe estudar 100%, né, professora? Justamente, professor. Eu trouxe aqui mais um erro: inflexibilidade. O aluno só quer estudar se estiver no cantinho de estudo, tudo certo com silêncio. Você tem que aprender a suportar o desconforto. É estudar, coloquei uma foto da moça estudando no ônibus. Quantas vezes eu não estudei no busão, caindo de sono, mas eu estava ali estudando, era a hora que eu tinha. Quantas vezes não estudei? Estudei grávida, morrendo de sono, sem poder tomar cafeína, porque não pode tomar cafeína, e grávida não pode exceder. Então, é estudar no desconforto, gente. Teve ali, já estudei várias vezes, chegava a coordenadora, eu estava com o livro na mão, ali executando. Então, você tem que aprender a ter flexibilidade no seu estudo. Eu nunca tive um cronograma engessado, porque os contratempos acontecem para vocês, acontecem para mim. Porém, eu falava, eu tenho que executar, pelo menos, eu não durmo sem pelo menos fazer 10 questões hoje. Então, a gente tem que ter essa mentalidade, a gente tem que ter essa visão de suportar o desconforto. Então, assim, se suas notas não estão melhorando, está estudando, não está retendo muito, comece a aproveitar cada tempo extra para você estar estudando. Podem falar, tem alguém levantando a mão aí, né, gente? Boa noite. Boa noite, Elisângela. É isso, meu nome é Elisângela, tudo bom, professores? Tudo bem? Deixa eu falar, eu já fui Boa aprovada noite. em um concurso em 2017 do ISGH, inclusive foi pelo curso aí do professor Rômulo Passos. E aí, eu venho me preparando já há muito tempo para outros concursos, né? E venho fazendo, e venho tentando, e chego a bola na trave. Bato na trave e não estou mais conseguindo. O que é que eu tenho observado? Que para mim está faltando uma organização. Eu perdi a noção dessa organização. Por exemplo, eu pego um vídeo, aí aquele vídeo tem mais é o mesmo conteúdo, mas ele tem mais de um vídeo. Aí o que é que acontece? Eu perco muito tempo só naquela matéria daquele dia. Passo um dia só naquele conteúdo, e no outro dia eu ainda estou nele. Então, eu estou observando que eu perdi essa destreza. Eu não estou mais sabendo como é que eu faço para focar e conseguir me sair, tipo assim, no mesmo dia, entendeu? Não levar mais de um dia num único conteúdo. Porque a maioria das bancas, a gente sabe que os conteúdos são diversos, são muitos, são, na verdade, milhares, né? E hoje em dia está tendo informática, direito isso, direito aquilo, ou seja, a gente tem que maximizar o tempo, lógico, de uma forma adequada, né? Para que a gente possa conseguir estudar tudo, e a gente possa conseguir alcançar o nosso alvo. Então, assim, eu queria uma orientação de como é que eu faria para organizar essa questão de estudar, conseguir estudar, e não perder tanto, não digo nem perder tempo, que tudo é acumulado, né? Mas eu digo assim, não ficar tão presa a um único assunto em mais de um dia. Porque recentemente eu fui fazer prova e eu vi essa situação. Eu ficava presa em 2 dias, 3 dias, às vezes no único conteúdo. Porque muitas vezes ele é muito longo, tipo saúde da mulher é o mundo. E aí tem os vídeos, só que eu ficava detalhadamente, escrevendo muito. Então, eu vi que eu perdi essa destreza, e aí eu queria reconquistar. Já estou matriculada novamente no curso do professor Rômulo,
E eu queria, assim, uma orientação, como é que eu faço para isso, para que eu possa conseguir chegar lá de novo, porque eu não tenho atualmente eu não tenho nenhum alvo, né, nenhum curso-alvo. O meu objetivo agora é passar no concurso e ter estabilidade, é só esse. Porque o outro... Um concurso específico, não é isso? Não tenho. Na verdade, eu quero ter estabilidade. Não me importa qual seja ele. Então, assim, eu estudei recentemente muito para um, e o outro que eu fiz foi consequência. Mas eu foquei em um, né? Foi até o federal. Eu estudei para um, muito, concluí todos os assuntos, mas eu notei que houve essa minha deficiência. Eu poderia ter acabado em tempo mais hábil para eu poder fazer provas, né? Estudar por conteúdos de matérias, como o professor Rômulo tem, as bases dos bancos, né? E eu pouco consegui fazer isso, talvez por isso que não tenha saído tão bem. E aí eu queria uma orientação, de eu conseguir fazer essa maximização dos estudos sem perder dias em um conteúdo só. Obrigada, viu? Imagina. Obrigada por compartilhar isso. Foi? Olha aqui, ó, pressa em excesso. Parabéns, Elisângela. Oi, professora, tem como, acho que, deixar um áudio aqui de line, né? Pronto. Tem alguém com o microfone ligado. Primeira coisa, Elisângela, você tem que estudar tanto a parte específica como a parte básica, né? Não dá para negligenciar em português, raciocínio lógico. Então, é interessante colocar aí 2 matérias por dia. 2 matérias por dia. E não se preocupe entre passar dias e dias estudando ali um assunto. Para você otimizar o seu tempo, que eu deixo de sugestão, você já tem o livro com as informações principais, não é isso? Sim, eu tenho. Eu já comprei, inclusive, até os de português também. Maravilha, excelente. Inclusive, eu estava estudando ontem. Aqui, trouxe aqui que aqui a gente faz e mostra. Aqui a gente já tem as informações principais. Esse capítulo aqui é o de centro cirúrgico. O que você vai anotar daqui, para você não perder muito tempo anotando tudo? Os pontos principais. Então, tabelas, classificações de cirurgia. Você vai anotar onde? Você pode anotar ou no post-it ou com os flashcards. Então, você pode estudar de forma simultânea. Você coloca a videoaula, acompanha com o livro e vai fazendo as anotações. Videoaula, sempre você vai assistir no 1.25 ou no 1.5 ou no 2.0, porque, como eu disse lá no começo, nosso tempo, né, é um recurso escasso. Então, o que você vai fazer? Otimizar ao máximo. Outra coisa que você tem que observar, você está, de fato, sentando e estudando, ou você está fazendo pausas no seu período de estudo, e você está estudando e mexendo no celular, e olha uma mensagem, e responde alguém. Então, para otimizar seu tempo, use o cronômetro. Se possível, tire o celular de perto, porque celular é uma coisinha que atrapalha a vida do concurseiro. Então, tira todas as distrações e foco total. Coloca aí uma meta. Vou estudar 2 horas de conhecimentos específicos por dia e 2 horas de língua portuguesa. Se conseguir aí 4 horas líquidas. Ou 1h30 de cada um. Mas é interessante você ter todas essas matérias no teu conteúdo programático, para não negligenciar, chegar na hora da prova e perder para português, para raciocínio lógico. Não é verdade, professor? Dê aí outra sugestão. Não, é isso mesmo. Parabéns, tá, Elisângela? Você já está aí já com essa aprovação e está aí querendo uma estabilidade ainda maior. Esse é o caminho. O seu caso, Elisângela, aqui, você tem base, você é dedicada e você tem um foco definido. O que eu vejo é que tem que melhorar um pouco em relação a esse primeiro ponto que foi colocado aqui, que é a constância, né? A constância e ter esse planejamento, que é um outro ponto também. No caso, tem que avaliar, Elisângela, se você consegue seguir um plano de estudo, um cronograma. Se você achar interessante até ter uma mentoria, como, por exemplo, com a professora Názara, é um exemplo, não é obrigatório, e mentoria é algo que depende muito do objetivo da pessoa e da necessidade. Mas ajuda muito, maximiza muito. Quem puder fazer mentoria com um bom profissional, aqui nós temos hoje bons profissionais que fazem mentoria na área de enfermagem, ajuda porque você vai ter um roteiro, né? Nós temos no site isso, nós temos os cronogramas de estudo.
Por exemplo, a Tayane está estudando para a CESAP. Nós temos lá o cronograma, fechar aquele edital, concluir os conteúdos da FCC, ela concluiu. Aí ela disse aqui que foi para a FGV, porque já teve tempo, já conseguiu concluir, já está avançada nesse estudo. Isso ajuda bastante, tá? Então, essa programação, como a professora falou, ter toda semana as horas de estudo do específico e do básico. É essencial. Quando tiver dificuldade em um tema, a videoaula ela cai muito bem, gente. É muito bom. Está com dificuldade ou tem aquela indisposição, é um tema que não chama tanta atenção. Por exemplo, português, estou com muita dificuldade. Aí vou assistir a videoaula e acompanhar com o livro. O mapa mental, estou cansado, eu vou ler o mapa mental acompanhando a videoaula. Vale a pena nesse sentido. Mas tem que ter um plano de início, meio e fim. Isso é o que eu vejo, professora Názara. Às vezes, a falta de um objetivo bem definido. O que é que eu vou fazer hoje, amanhã, depois de amanhã, daqui um mês, daqui 2 e 3. Qual é meu planejamento? A curto, médio e longo prazo para eu alcançar meu objetivo. Então, esse é o ponto crucial. Nós temos os cronogramas de estudo, são muito bons. Quem precisa de ter um acompanhamento individualizado, eu sugiro, é interessante, para poder fazer esse foco e esse direcionamento bem definido. Eu sempre, particularmente, eu não consigo estudar sem um edital. Eu procuro um concurso. Isso é uma questão pessoal. Cada pessoa tem um foco. Mesmo que Elisângela, seja um concurso que não está aberto. Vou dar um exemplo. Você poderia estudar para a EBSEM. Nós vamos ter concurso da EBSEM no próximo ano. Aí seria uma preparação espetacular para a EBSEM. Um exemplo, né? No caso, vai chegar lá com o edital fechado. Fechado várias vezes, porque EBSEM é bem definido. É português, aí raciocínio lógico, legislação do SUS, legislação da EBSEM, né? E enfermagem. E aí você tem um plano de estudo, você tem um cronograma de estudo no site, que é EBSEM pré-edital. Então, foca em fechar ele, entendeu, Elisângela? Porque aí você vai ter uma direção bacana. Por exemplo, você acha que não é o momento agora de fazer o acompanhamento individualizado. Beleza, pega um plano pré-edital. Nós temos hoje estudo para o Exército, para a Marinha, são concursos anuais. Nós temos para quem é do Pernambuco, para a Secretaria Estadual de Saúde do Pernambuco, quem é de João Pessoa, para João Pessoa. Ou seja, o planejamento não necessariamente é com edital liberado, mas é importante que a gente tenha um foco, mesmo que depois a gente faça algum ajuste. Não, vou fazer agora uma direção aqui. Eu estou estudando para a EBSEM, mas saiu o edital do concurso aqui do estado do Ceará, que eu quero fazer, aí eu vou agora dar uma pausa e direciono. Tudo aquilo que você estudou para esse concurso anterior vai ser já um conteúdo ali prévio que você vai estar ganhando. O que é que você acha, professora Názara, sobre essa questão de definir um plano de ação? Né? Importantíssimo, importantíssimo. Até porque, gente, vamos falar a verdade. Estudar no pré-edital não é bom, não. Estudar no pré-edital é suado e vai te exigir, assim, o dobro de disciplina e constância. Porque quando você já tem o edital, você sabe o que vai cair, você sabe a data da prova, você desespera, você sabe que você não estudar, você tem que agir ali, você já sabe a concorrência, você vê todo mundo estudando, então, querendo ou não, dá uma motivação, dá um gás a mais. Então, no pré-edital, você tem que definir um foco. Eu vou estudar para a EBSEM, que vai sair próximo ano, vou estudar a Prefeitura de Altos, quem é aí do Piauí, vai sair agora, banca definida. CESPE também está aí para sair. Então, defina um foco. Residência Enário, talvez você não tenha um concurso do sonho, seria interessante você testar o Enário para ver como está o seu conhecimento específico. Porque a enfermagem, a legislação do SUS. Entendi. Muito obrigada. Só uma coisinha. E, por exemplo, nessa questão de muitas matérias, né? Tipo, informática, conhecimentos, direito. Como é que a gente seria mais ou menos para a gente separar para poder estudar? Tipo, de manhã estudava um conteúdo dessa matéria e de tarde seria tipo de outro, é assim? Isso mesmo. A gente trabalha na mentoria por ciclos, Elisângela. Então, assim, 90% dos concursos de enfermagem, o maior peso é em conhecimentos específicos.
Então, é a matéria que mais vai aparecer para você. Enfermagem, depois legislação do SUS, depois português e, por último, raciocínio lógico. Vou dar um exemplo. A prova da CESAP. Uma questão de enfermagem vale 3 pontos. Qual a chance da pessoa não ir para essa prova dominando a enfermagem e se dar bem? Então, assim, se você errar uma questão, você já vai perder 3 pontos da sua prova. Então, a gente tem que alocar isso por ordem de prioridade. Enfermagem sempre você vai ver mais, tá? Eu acredito que a mentoria vai te ajudar muito. Pois, eu vou lhe procurar mesmo, professora. Muito A obrigada. Carolina tirando Vai uma ser dúvida em muito relação ao interessante, ciclo de revisão. Essa revisão, gente, espaçada, 12, 30 dias, ela não funciona muito para concurso público, porque ninguém vai conseguir vencer isso, o conteúdo é gigantesco. Então, a gente trabalha com uma revisão semanal, uma revisão programada de 20, 30 e 40 dias. Porque pensa aí, você viu um assunto hoje, aí daqui a 7 dias você vai ver de novo. Aí daqui a 30 dias, como é que você vai ter controle desse assunto, sendo que vai acumular com outras matérias? Então, por isso que muita gente tenta fazer esse método de revisão aí e não consegue executar. Tá? É interessante essa questão que a professora Nazra falou de revisão. Existe um método, claro, mas a gente precisa adequar a nossa realidade, a individualidade de cada pessoa. O que não pode deixar de ter é revisão. Né? Revisão tem que ser, inclusive, do material que vocês estudaram. A revisão melhor é aquela revisão do material que vocês estudaram, porque vocês vão conseguir ler ele cada vez mais rápido. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Quem está fazendo o curso intensivo, está aqui, anotou todo ele, anotou. Quando for fazer a revisão, não vai ler novamente na íntegra. Vai ler os pontos que está ali anotado, em destaque. Aí, cada vez que você for ler novamente o conteúdo, isso se aplica, por exemplo, para os nossos livros, você vai lendo mais rápido. Você vai ficando automatizado ali naquele tema. Um ponto importante que a professora Nazra falou e que a Elisângela falou sobre essa questão dos ciclos, que a enfermagem é o peso maior, de fato. E a professora Nazra falou um ponto importantíssimo. Quais são as disciplinas base? Primeiro é enfermagem, depois é SUS, depois é português, e depois raciocínio lógico, que essa é a base para os concursos em geral. A maior parte dos concursos vão cobrar esses temas. Todo concurso vai cobrar enfermagem, SUS e português. Isso é base que tem que ser, assim, muito sólida, porque quando sair um concurso e tiver uma disciplina diferente, você vai estar com mais tempo ali de se dedicar. Agora, Elisângela, essa situação de você estudar informática, direito, aí você amplia muito, e tem que ver qual concurso que você quer. Por exemplo, você quer um concurso para tribunal, então tem que se aprofundar em direito. É um concurso para o poder legislativo, tem que se aprofundar em direito constitucional, administrativo. Mas é um concurso para a EBSER, a legislação que você vai estudar é a legislação da EBSER, que é pequena. É um concurso para a prefeitura de algum lugar, ou para o ENARE, que é só enfermagem SUS, ou seja, a base mesmo que a gente precisa levar, quem está estudando para edital, que eu vejo que é essencial, é português, enfermagem, SUS. Aí avalia o perfil, se vale a pena, se tiver tempo, entra em raciocínio lógico. Eu quero, agora eu já estou com uma base grande nisso, eu vou entrar também em informática. Aí você vai adquirindo e vai fazendo uma base, mas de uma forma direcionada, porque o tempo é ouro. Então, a gente precisa ter essa visão, gente, de saber o que quer e de pesquisar o que se adequa à nossa necessidade no momento, ajuda muito, porque você vai estudar de forma mais direcionada, né, professora? Justamente, gente. Esse método de revisão, ele é muito conhecido, né? 7, 24, 30, mas ninguém consegue aplicar. Ninguém consegue aplicar. Então, você tem que estudar de forma muito intuitiva. O autoconhecimento, ele é muito importante. No que é que você é boa hoje? No que é que você não é boa? Qual a matéria que você não gosta muito? Qual o assunto? Nazira, eu não gosto de imunização. Pronto, você vai revisar a imunização, você vai fazer questões de imunização até ficar boa nesse tema. Então, o autoconhecimento, ele é importantíssimo também, gente. Você tem que saber, assim, no que é que você está pecando, o que é que você precisa melhorar. E aí é que eu trouxe mais um erro, né? O penúltimo erro, a gente ia passar a noite toda falando de erros, mas vamos resumir aí em 7. Pré-CNSS, a revisão diária, não acho interessante, revisão semanal. Separa um dia na semana para revisar os pontos que você tem deficiência. Nada de revisar o edital todo, você não dá conta. Eu nunca fiz isso.
Pressa em excesso, isso aqui também pega muito. Se você é iniciante, sua preocupação não deve estar em fazer 70%, 80% de acertos. Não, sua preocupação deve estar em formar uma base boa. E às vezes a gente tem esse medo, Názara, eu só aprendo escrevendo. Ótimo, isso é neurociência. Neurociência mostra isso. Quanto mais você escreve, mais aquele assunto fica fixo na sua cabeça. Não que você vai passar o estudo todinho fazendo anotações da Lei 8.080 inteira, mas é interessante você fazer anotações pontuais. Então, aqui tem flashcards. O que são flashcards aqui? São erros, são questões que eu errei e eu passei para cá. Como é feita a prova do laço? Isso aqui eu errei. Errei. Aí eu coloquei aqui como é realizada a prova do laço. Então, a gente tem que ter esse autoconhecimento e não pular etapas. Se você é iniciante, você tem que estudar bem o conteúdo, faça seu material, faça seu flashcard, faça suas anotações. Não adianta você só concluir meta, bater meta e você não aprendeu o assunto. Então, devagar e sempre. A tartaruga vence a corrida não por ser mais rápida, mas por nunca parar e manter o ritmo sustentável até o fim. Então, tenha um ritmo sustentável. Tenham constância, que vai chegar a fase. Vai chegar a fase, gente, de vocês só fazerem questões e flashcards. Vai chegar essa fase. E assistir a aulas de uns assuntos que vocês não entenderam bem, sabe? Que tá. Na verdade, professor, tem que ter aí, entender que é um processo. O estudo para concurso é um processo. E a gente tem que ter muita maturidade. A gente vai aprendendo aí com o tempo, né? Isso é muito importante, professora. Essa sua sugestão aí de fazer os flashcards dos tópicos que vocês estão estudando, que tiveram dificuldade, que erraram, que gerou dúvida, é essencial, porque esse é o ponto que precisa do aprendizado. Você está estudando um tema de imunização, aí você está errando ali sempre febre amarela, sempre está tendo dificuldade em memorizar as contraindicações dos imunobiológicos. Então, ali é um ponto que vai ser destacado, porque você já estudou, você verificou que ali era uma deficiência, que cada pessoa tem uma necessidade e uma deficiência, né? Isso é muito importante. Aqui o pessoal está perguntando sobre o ENARE. ENARE, gente, é muito tranquilo. É uma prova de enfermagem SUS, agora requer muita leitura e muita resolução de questões, porque é uma prova com 100 questões, é bem interpretativa a prova, uma prova boa, prova bem elaborada. Esse ano foi melhor elaborada que o ano anterior, e a tendência é que isso continue ou até melhore. E para quem está estudando para concurso, também é excelente, porque vai ter uma profundidade muito grande nos termos de enfermagem SUS, né? E algumas pessoas falam assim, que tem muita dificuldade de organização. Olha, eu vou ser sincero com vocês. Quem tem muita dificuldade na disciplina, na organização, eu sugiro uma mentoria. Vou dar um exemplo aqui para vocês. A pessoa, ela quer iniciar um exercício físico de musculação, e ela não gosta, ela detesta aquilo. Como é que ela vai iniciar sozinha, gente? Se ela tiver um personal, não vai ser mais... além de ser mais confortável, vai ser algo que é um compromisso. O personal está ligando para a pessoa amanhã e tal, aí vai, conversa com a pessoa e orienta, e aí a pessoa pega ritmo. Não quer dizer que a pessoa vai precisar ter uma mentoria individualizada, uma companhia individualizada a vida toda, mas até pegar esse ritmo e ter ali independência de estudar, ou quem já tem uma base grande e que quer refinar, que quer ali fazer algo ali mais profissional, vale a pena. Eu recomendo, eu acho que é um caminho para quem precisa. Algumas pessoas já têm uma disciplina ali, já está um foco bem definido, tranquilo, é uma questão individual, né? Isso, eu falo isso porque não é o site que está oferecendo, né? Existem bons profissionais, exemplo da professora Názara aqui, tá? Então, isso aqui respondendo a Valnei. Cadê minhas alunas aí, minha gente, para falar o divisor de águas que foi? Bora lá para o último erro fatal. As informações vão se casando, né, complementando. Então, o último erro é não controlar o progresso.
Você não sabe o seu percentual em saúde da criança, você não sabe o seu percentual em saúde da mulher, você não sabe como está o seu percentual em português, você não consegue ver uma evolução, uma progressão. Onde você estava, onde você está hoje. Qual assunto você ainda não memorizou? Qual é o seu percentual de acerto geral? Geral é o que vai sair lá na data da prova, viu? No resultado preliminar. Fez quantos por cento, quantos pontos? Quantos? 80, Názara. A última aluna agora fez a prova, chegou num pós-edital, com 2 meses, fez 80 pontos aí de Eusébio, Ceará. Excelente. Eu falei para ela que ela progrediu muito, porque ela chegou com um percentual de 50% e fez 80 pontos na prova. Então, assim, estamos esperando aí o resultado. Então, gente, a gente tem que progredir, tem que saber como é que está o nosso avanço. E o interessante aqui também é vocês fazerem provas. Façam provas. Não, só, certo que vocês terão um objetivo específico. Názara, meu objetivo é EBSER. Mas saiu a Prefeitura de Alcântara, Maranhão. Então, eu vou fazer para eu treinar, para eu saber como eu estou. Antes de ser aprovada na EBSER, eu fiz a prova da Prefeitura de Imperatriz. Eu passei, foi longe. Eu passei longe demais, gente. E eu fui com um ego, assim, achando que eu ia arrasar, porque eu já estava estudando há um tempo. Quando eu cheguei lá, eu disse, meu Deus, eu não sei é de nada. O que que eu fiz? Voltei nos materiais, voltei em SUS, voltei nos assuntos básicos, saúde da mulher, saúde da criança, caiu imunização, eu errei todas. Então, eu fui o quê? Melhorar as minhas deficiências. Então, a gente não vai fugir das deficiências, a gente vai encará-las. Não é verdade, professor? Isso é muito bom. Eu falo para vocês que eu já errei questão sobre o princípio do SUS. Desse jeito. Isso faz parte do nosso processo. Quando eu saí da universidade, eu fiz um concurso em Petrolina, e eu também estava com essa mesma sensação da professora Názara. E eu acertei pouco mais do que 35% da prova. Porque eu não estava por questões, era em 2006, essa prova em 2006, muito tempo, não existia nem material de questões. E foi isso que me motivou, porque eu estava totalmente errado. Eu estava teoria, não tinha um foco de como vai ser cobrado ali nas provas. E aí foi onde eu vi que, para aprender, tem que errar, e errar bastante. Pra vocês terem ideia, gente, o nosso livro do SUS, Tratado do SUS, ele surgiu de uma necessidade. Porque eu tinha necessidade de estudar SUS, eu tinha dificuldade de aprender SUS. Então, eu vou fazer um livro sobre isso. E aí, eu estudei, aprendi, aí fui aprofundando. Um capítulo, professora, que foi, assim, uns 4 dias de pesquisa. Não é cobrado em todo o concurso, que são os modelos assistenciais de saúde. Nós conseguimos resumir um estudo, que existem muitos artigos científicos sobre o tema. Foram 4 dias a 5 dias para resumir 2 páginas e meia, porque era muito complexo os temas, como eram abordados, e aí precisava fazer aquilo de uma forma que fosse direcionado para concurso, e que facilitasse a vida de quem fosse ler, para acertar as questões e entender o tema. Então, isso faz parte, né? Então, a gente tem que fazer prova, a gente tem que fazer questão, como a professora falou, para que a gente faça essa avaliação dos nossos erros, das nossas necessidades, e ter esse controle do progresso é essencial. Entender quais temas que eu preciso me dedicar mais e estudar mais, inclusive levando em consideração os mais importantes primeiro. Se você está iniciando, eu tenho que estudar o quê? Saúde da mulher, saúde da criança, imunização, urgência e emergência, fundamentos. Então, são temas que vão ser cobrados em todas as provas, aí você vai aprofundando. Não adianta você aprofundar inicialmente com transplante, se você ainda tem dificuldade em suporte básico avançado de vida. E suporte básico avançado de vida, toda prova vai ter. Transplante vai ter em algumas provas. Então, a gente precisa começar daquilo que é mais importante e ir afunilando e fazendo autoavaliação. Justamente. E agora chegou aquele ponto de inflexão. Quais são os erros aí? Identificaram alguns? Coloquem aqui no chat. Erros que vocês cometeram aqui, vocês se identificaram que estavam atrasando a aprovação. Era a inconstância, excesso de materiais. Coloquem aí.
Primeiro ponto agora, gente, é reconhecer os seus erros. A gente tem que ter maturidade. O que é que eu estou errando? Názara, eu estudo um dia sim, 3 não. Aí depois eu volto, aí eu replanejo, aí depois eu digo que agora vai e nunca vai. Então, você tem que reconhecer. Escolha um. Názara, eu estou cometendo 5 dos 7. Então, escolha um erro primeiro para você corrigir. Comece com mudanças pequenas, ajustes graduais, sustentáveis. Grandes evoluções, assim, de imediato, talvez você não vai conseguir organizar isso no teu processo de estudo. Olha, a Juliette, meu erro estava sendo o excesso de material. Pronto, agora você já sabe. O básico bem feito te coloca na frente de uma guerra. Então, tenha o material do rumo. Não vai ficar com neura de 300 cursos preparatórios, porque não vai adiantar. Você compra Názara, eu vou comprar aqui um material resumido, porque vai encurtar meu processo. Aquele material vai servir só para revisão. Você tem que encarar o teu estudo. Meça seus resultados. Nossa, Názara, agora eu evoluí. Consegui começar um assunto e concluir. Teve uma aluna minha que uma vez ela disse que estudou urgência e emergência durante 4 meses, a Maria Eduarda. Hoje ela é servidora aí na PB Saúde. E aí foi o quê? Foram 2 anos. 2 anos ela se dedicando, foram 2 anos aí de mentoria e fazendo os ajustes. Depois que ela passou lá, ela passou em vários, né? Foi aprovada depois na EBSER. Por quê? Porque ela conseguiu identificar ali como passa em concurso. E vocês vão perceber, gente, depois que vocês passam no primeiro, demora. É igual a lenha ali, ó, para pegar fogo demora, mas quando o fogo pega, pronto, você passa em 1, passa em 2, passa em 3. Então, de fato, é vocês repetirem o ciclo, fazendo ajustes. Identificou o erro, corrige, executa e continua. Não desista, esse é o principal. Se você não desistir, pode ter certeza que vai chegar a sua hora. Se você for fazendo os ajustes, pode ter certeza que vai chegar o momento. Quando eu estava estudando para concurso, eu tinha uma colega que era excepcional, inteligentíssima. Mas ela teve algumas reprovações, ela desistiu de estudar para concurso. Ainda hoje eu convido ela para voltar, porque eu sei que se ela tivesse continuado, ela já teria sido aprovada. Então, é a gente não desistir. Se esse é o caminho, queime aí os barcos. Às vezes a gente tem muito plano B. Ah, se eu não passar, eu vou ter aqui meu carro comissionado aqui com o meu prefeito, eu vou levantar ali a bandeira. Não, gente. Entregue o máximo que vocês possam entregar. Tenham o estudo como uma prioridade, senão a aprovação ela não vem. Então, não é fácil o processo, é sofrido, é chorando. Quantas vezes, gente, já estudei, já desempregada, já estudei no plantão, já estudei grávida, já estudei no pós-parto, e é continuar. Então, continue estudando, vocês estão aí com a faca e o queijo na mão, agora é executar. É muito bom essa sua fala, professora, da questão de não desistir. Quais são os caminhos que a gente tem? Você está na área da enfermagem, você é enfermeiro, você é técnico de enfermagem, você está ali ou num cargo em comissão, ou você está num concurso que você gostaria de ter um outro melhor, ou você tem várias situações. Ou você quer sair da área, algumas pessoas querem sair da área, ou a pessoa está desempregada. Então, quais situações que a pessoa encontra? Todas essas situações, você estudando e gerando o hábito, gerando um ritmo de estudo, se encontrando nesse processo de crescimento, você vai crescer e vai avançar. Agora, se a gente fica paralisado com a situação ali desafiadora, o que é que vai acontecer? Daqui 2, 3, 4 anos, a gente vai se arrepender do tempo perdido. Porque é algo que tem que ser, sim, prazeroso. Não, eu vou aprender, eu vou estudar para me preparar. Eu vou me motivar e cada tema que eu tiver um domínio, eu vou comemorar, eu vou ser feliz, eu vou estar ali vendo que eu estou em crescimento. É igual a escada, nós temos aqui, ó, você chegou aqui, aí tem um desafio, uma dificuldade. Aí você enfrenta a dificuldade, aí você vai subindo degrau por degrau, e é essencial não parar. Não pare. Ah, eu ainda não estou bem organizado, não estou ainda
com um estudo totalmente perfeito. Não tem problema, faz parte do processo. Continue estudando e vai ajustando ponto a ponto, como a professora Názara falou. Não tem como você, de hoje, agora amanhã, se mudar totalmente e ajustar tudo aquilo que você precisa. Mas faça um processo contínuo, que esse processo contínuo vai lhe conduzir à melhoria. Se for necessário, ter um acompanhamento individualizado pode ser uma necessidade. Ter um material de qualidade, beleza. Esse excesso de material, nós estamos hoje na era do excesso. Excesso de material, aí o pessoal acha também que agora IA vai resolver a vida, não resolve. Tem que estudar, tem que usar a IA com muita cautela, professor. Exatamente, a IA, ela é para... Já vi cometer muitos erros, assim. Com certeza, e a IA, ela é algo que ela vai ali colaborar em alguns pontos bem específicos, mas não pense, agora eu vou estudar por IA e vou aprender. O feijão com arroz é o que passa. É você responder questões, é você concluir o que você se comprometeu, é você ter um plano e seguir até o fim, é você ter um concurso e vencer o edital o máximo possível, é você seguir um cronograma de estudo, é você fazer uma mentoria individualizada, seja aquilo que for seu caminho, mas que tenha uma continuidade e uma avaliação de evolução. Acho que isso é essencial e eu acho que vocês estão no caminho certo, né, professora? Justamente, professor. Só o fato de vocês estarem aqui, 9h37, isso já demonstra muita coisa aí do futuro de vocês. As escolhas que vocês estão fazendo hoje, a escolha que vocês estão fazendo aqui, de estar acompanhando, muitas aí cansadas após plantão, certeza que a vitória ela virá. Então, a gente tem, de fato, que decidir, uma decisão certa, ela muda toda a nossa vida, gente. Uma decisão certa que a gente toma, eu agradeço a Deus por ter decidido estudar para concurso, porque política a gente não tem. Então, é realmente você dar ali o seu máximo, a gente vencer através do estudo, é maravilhoso, assim, não tem preço, vale muito a pena.